E aí, galera rubro-negra, sorriso de orelha a orelha, hein? Comemorando o 46º título do Campeonato Pernambucano e o Sport, um dia depois, praticamente, da festa da conquista do tetracampeonato, lançou um novo uniforme com um novo fornecedor de material esportivo. A camisa é um tanto quanto salgada, viu? Mais de R$ 400. Mas no lançamento a loja do esporte estava bombando. Também pudera, né? Todo mundo querendo a camisa do campeão pernambucano de 2026. A gente vai falar dessa camisa, aliás, são duas camisas, dois padrões. O esporte já vai inaugurar essa camisa agora na Copa do Brasil. E a gente vai falar também sobre Zé Lucas, os bastidores da possível negociação de Zé Lucas, o volante do esporte que bateu na porta e só nas finais que virou titular e o Roger se convenceu de que ele merecia essa chance como titular. E ainda os bastidores das finanças do esporte. O título veio, mas a conta ainda está custando muito caro. Nós temos uma entrevista também com o Felipe Jimenez, que é o CEO do Esporte Clube do Recife, tudo isso que a gente vai mostrar a partir de agora. Mas antes, dá o like, galera rubro-negra, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações, fica ligado aqui nas nossas redes sociais, manda mensagem aqui, ó, QR Code na parte de cima do seu vídeo, manda mensagem de áudio, de texto pra gente, colabora aqui com o canal, siga-nos também no nosso canal do WhatsApp, nesse QR Code da parte de baixo do seu vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Lançamento da camisa do esporte. Dois padrões, né? O padrão original, camisa vem com gola, tá bem diferente. E a outra camisa que nós já falávamos aqui, né? Dourada com preto. Pois é, padrão número 1 e número 2 foram lançados na loja oficial do Esporte Clube do Recife. Camisa bombando, R$ 429,99, hein? O preço está salgado, mas é o contrato que o esporte fez com a capa nova fornecedora de material esportivo. Ainda tem um capuz, um casaco com capuz que custa mais de R$ 500, também está à disposição do torcedor rubro-negro. Ingressos para o jogo contra o Anápolis. Esse jogo é festivo, hein, galera? É Copa do Brasil, expectativa de ilha lotada, porque vai ser o reencontro da torcida com o time campeão. E vai ter volta olímpica lá, vai ter a taça, vai ter tudo para você acompanhar. Então, o esporte com ingressos promocionais, a partir de R$ 20 tem ingresso. Então, não deixe de comprar e comparecer nesse jogo. A gente vai acompanhar, vai ter pré-jogo aqui antes da partida. Vamos acompanhar a live no final do jogo. Enfim, tem muita coisa bacana sobre esse jogo da Copa do Brasil. Outro detalhe importante, o bate-papo que nós fizemos com o Felipe Ximenes. Ele participou do programa Hashtag da Bola TMC, da Rádio Transamérica TMC, 92,7. A Thaís Ramos, comentarista da Rádio TMC, também participou desse bate-papo. E a gente vai trazer agora os melhores momentos desta conversa. Falou sobre Zé Lucas, confirmou que Zé Lucas recebeu proposta do Botafogo, que o esporte ainda continua negociando, buscando uma negociação para o jogador, falou das finanças do clube, bate-papo legal que você confere a partir de agora. Roda aí. Parabéns pelo título, né? Parabéns à torcida, a gente já vem parabenizando desde ontem, mas parabéns a você. A gente nem teve a oportunidade de nos falarmos ontem, mas eu até, pegando esse gancho que a Thaís trouxe, conversei ontem com o Roger das séries de entrevistas que ele concedeu, dizendo o seguinte: o time do esporte, o torcedor estava desconfiado, mas não pela formação do elenco, e sim por tudo que aconteceu em 2005, que vocês, logicamente, não participaram da gestão, e aí vocês começaram um trabalho de ressurgimento do esporte. E, logicamente, vem os 3 primeiros jogos, como a Thaís diz, da base, com o Alexandre Oliveira, o Roger entra, e aí dá essa sequência de invencibilidade, mas chega ali, no empate com o Maguari, e os 2 jogos com o Retrô das semifinais, que o Sport venceu, mas que ficou ali uma pulguinha atrás da orelha. Poxa, esse time está convincente, esse time vai chegar bem na final. Lógico que o Náutico já tinha garantido a primeira colocação da semifinal e não sabia ainda se o Náutico iria ou não para a final, porque foi um clássico também diante do Santa. Mas aí, o jogo contra o Náutico, aquele empate em 3-3, onde o Sport teve um melhor segundo tempo do que o primeiro, reacendeu a chama do torcedor. E aí eu não sei se, Ximenes, você concorda comigo que quando chegou o jogo da Copa do Brasil, o torcedor ficou realmente com o pé atrás.
E quando o Roger disse, eu vou utilizar algumas peças da Copa do Brasil no jogo da final, aí é que o torcedor chegou, mas botou um pé dentro e um pé fora. Era esse o sentimento da torcida? Era o que chegava para você de feedback do torcedor, não? Miguel, é um prazer falar com você, é um prazer te conhecer pessoalmente. Eu tenho dito muito que a gente está vivendo hoje na economia da atenção, né? Então está todo mundo buscando chamar a atenção de todo mundo com poucas palavras, com muita imagem e muito impacto em tudo aquilo que a gente fala. A gente que trabalha no futebol, eu sempre gosto de dizer que os torcedores e às vezes talvez as pessoas que cubram o futebol, eles tiram 60 fotos de um time. E nós precisamos fazer um filme com 60 capítulos, que é mais ou menos o número de partidas que a gente disputa ao longo de uma temporada. Então, nós que estamos gerindo um clube, a gente não pode imaginar a estruturação de uma temporada em fotografias, como se elas ficassem estáticas o tempo inteiro. Nós precisamos preparar uma temporada inteira onde a gente vai ter lesões, onde a gente vai ter suspensões, onde a gente vai ter venda de atletas, onde a gente vai ter aquisição de atletas. Então, muitas das vezes, aquela expectativa que o torcedor tem para aquele momento, ela não é atendida porque o treinador está pensando, às vezes, em 1, 2, 3, 4 rodadas à frente, porque ele vai ter que continuar liderando a equipe. Um exemplo claro disso, né? Talvez o Maia fosse um jogador que não estivesse agradando tanto uma parte da torcida. O Roger ele soube utilizá-lo em determinado momento e foi um atleta fundamental para o jogo de ontem. E Zé Lucas, que talvez tivesse sendo um clamor tremendo de grande parte da torcida, talvez o Roger estivesse preparando ele para ele ser decisivo da maneira como ele foi no jogo de domingo. Ele não foi teimoso não, Ximenes. Ele não foi teimoso não, que ali poder... Veja, o Zé Lucas ficou recuperado, me permita, da lesão há muito tempo. Sim. Ele poderia ter sido utilizado um pouco antes, ou ganhando um pouco mais de minutagem, não para ser titular de imediato. Sim. Mas é tanto que, quando ele entrou no jogo da final, na Ilha do Retiro, ele já mostrou o credenciamento de dizer, poxa, eu estou aqui, professor, e eu já estava merecendo essa chance. O cartão de visita. Aí chega o jogo da Copa do Brasil, o próprio Roger admite que ele seria já o titular, já saiu de Recife com essa certeza. Mas colocar ele como titular no jogo da final, depois de ele ter ouvido ao longo dos jogos que é questão de meritocracia, quem está jogando está muito melhor. Será que não foi um pouco de teimosia, não, Schweres? Eu acho muito legal você falar isso, porque é o seguinte, Miguel, não tem certo nem errado dentro de pensamento de futebol. A diferença da análise que talvez vocês façam é porque é uma análise feita com um número de variáveis muito menor do que aquela que nós fazemos internamente. Existem muitos assuntos que são tratados dentro do vestiário, como a gente fala, que não chega até o conhecimento de vocês. Por exemplo, o próprio Zé Lucas, todos sabem que é um ativo muito importante para o clube, que talvez ele possa ser vendido ao longo da temporada e, às vezes, talvez, acontecessem coisas internamente dentro do clube que talvez vocês não tenham conhecimento e que o treinador que está ali, ele tem de estar pensando, como eu disse, naquele filme de 60 capítulos e não em 60 fotografias dentro de uma temporada. E às vezes que eu falo também, sabe, Miguel, somos 200 milhões de treinadores, né? E o treinador, ele está ali, ele precisando conduzir um processo que muitas vezes ele não pode mostrar todas as cartas que ele está lidando nesse jogo difícil que é conduzir uma equipe de futebol. Deixa eu aumentar a brecha. Ontem eu perguntei ao Zé Lucas pessoalmente, tem proposta? Ele disse, não, isso aí é com meu pai, a gente tá vendo, e começou a rir. Aí eu disse até na transmissão aqui da nossa TVC, eu disse, eita, que puxada de freio de mão danado, que ré foi essa, Zé Lucas? Aí ele começou a rir. A risada entregou tudo, Thaís. A questão não é nem ré, né? É porque se vocês atentarem, e não é muito difícil você fazer conjecturas, né? Lembrem-se que a janela fechou no dia 3 de março. Né? Então, até dia 3 de março, a janela ainda estava aberta. Isso é muito importante. E o fato do Zé Lucas ter feito a última partida em novembro, o fato de ele ter tido uma lesão muscular,
E o fato do Roger ter feito somente a 9ª partida ontem, se você fizer contas, não são tantas partidas assim para que o Roger tenha escolhido o momento exato para entrar ou não com o Zé Lucas. Saiu-se bem, não foi? Saiu-se bem. É uma movimentação importante, né? Eu queria voltar até esse assunto sobre o Roger, porque, Miguel, Ximenes, a gente fala muito sobre esse DNA do esporte. Eu acho que o que eu mais escutei entre 2025 e 2026 foi a recuperação do esporte, o acreditar, o passado vestiário, né, dos bastidores para a torcida, a junção disso tudo. A gente viu a importância da torcida nessa partida. O jogo foi nos aflitos, mas parecia que por muito tempo estava na ilha. A torcida deu um show, de fato, na arquibancada. Tem um jogo agora diante da Nápoles, né, na Copa do Brasil, na Ilha do Retiro. A importância também do torcedor se fazer presente nessa partida. Durante a temporada, a gente com certeza vai ver ainda mais a torcida movimentando a Ilha do Retiro, chegando junto, como sempre está chegando. E o que eu quero puxar para esse DNA rubro-negro, o Roger, ele foi jogador do esporte. O transpassar, né, o transparecer isso de ser um jogador, de passar esse DNA, essa identificação para o clube e para os jogadores, porque o Iago estava cantando as músicas do esporte. O Iago é um torcedor. Né? O Iago, para mim, ele é um torcedor do esporte. Aí a gente vê o Barleta totalmente identificado também com o clube e tantos outros jogadores. É um coletivo, né? Como é legal participar desse conjunto, né, Ximenes? Mas olha só. Primeiro, a gente não pode esquecer que o Roger é um treinador de 41 anos. Que vem de 2 experiências de SAF. Né? Ele trabalhou no Atlético, conquistou 5 títulos no Atlético, de acessos consecutivos, títulos de torneio da Inconfidência, no Campeonato Mineiro, que é muito disputado. Ele tem uma identificação com o clube. Está no maior desafio da sua carreira. Não precisou de 30 segundos quando o Ítalo foi atrás dele para que ele aceitasse a proposta do esporte. Ele tem consciência da grandeza do clube, do momento de reconstrução que o esporte está passando, e ele carrega uma responsabilidade muito grande. Né? Eu acho que isso está amadurecendo ele muito rápido, está preparando ele para o imenso desafio que a gente tem no ano de 2026, e sem dúvida nenhuma, e a gente dá para sentir no jogo, né? Ele joga junto com o time, é uma característica dele, é um treinador sanguíneo, como eu gosto de dizer. E é um treinador que o elenco abraçou, você pode olhar isso claramente. Ele tem fundamentos de jogo que naturalmente ele vai amadurecer ao longo do tempo, mas eu, particularmente, gosto muito de treinadores que montam estratégias jogo a jogo. Ele vem fazendo isso, está dando certo, e eu espero que quinta-feira, 21h30, já convocando a torcida rubro-negra, para a gente abraçar a equipe que foi campeã pernambucana, mas que precisa muito de comprovar nesse jogo contra o Anápolis que a gente pode avançar na Copa do Brasil. Deixa eu só voltar à questão do Zé Lucas para a gente fechar esse raciocínio, porque surgiu ao longo do campeonato que o Botafogo estaria interessado, teria sondado. Lógico que o interesse maior, e também não é segredo, antes mesmo da sua chegada, era vender os direitos econômicos do Zé Lucas para o exterior, onde o esporte teria uma rentabilidade maior. Os valores também são de conhecimento do torcedor, entre 7 e 14 milhões de euros, 14 milhões de euros arredondando aí numa conta de padaria, 80 milhões de reais. O que chegou até agora para o esporte? Algo oficial em torno de clubes da Europa, o Botafogo realmente está interessado. A questão do Botafogo lembra muito o Riquelme, que não foi uma negociação sua, mas o Riquelme foi praticamente dado como abater um débito que o esporte tinha com o Botafogo. Esse débito foi abatido. Essa questão do Zé Lucas com o Botafogo tem a ver com isso também. O que é que tem de fato até agora que a gente pode falar sem atrapalhar as negociações e as investigações do Zé Lucas? Vamos lá. Primeiro é importante deixar claro toda a liderança desse processo. Ela está sendo conduzida pelo Ítalo de uma forma fantástica. Todas as vezes que é pedida a minha ajuda, o meu suporte, o meu conselho, até porque eu sou jovem há bem mais tempo do que ele, né? Então eu estou ali pronto para ajudar, isso é importante. A gente tem que tomar cuidado, porque quando você fala, Miguel, de 7 para 14,
é 100% é muito dinheiro envolvido. Então é um gap muito grande quando a gente fala de 7 a 14 milhões de euros. A gente tem que tomar até muito cuidado nesse tipo de avaliação para que a gente não tenha um espectro muito grande de valor. A gente tinha a janela aberta aqui para o Brasil. A gente teve o interesse mais concreto do Botafogo, sim, mas que não foi concretizado. Com isso, a janela fechou, a negociação com o Botafogo ela não existe mais. A partir de agora, a janela está fechada, então até a abertura de uma nova janela, o Zé Lucas deve seguir com a gente, eu espero que siga com a gente, a não ser que aconteça algo muito excepcional, e eu acho que não é o caso neste momento. A gente, até então, com a janela aberta, a gente não recebeu nenhuma proposta concreta para o Zé Lucas do exterior. Eu acho que a gente deve caminhar, dar minutagem para o menino. O menino fez uma partida ontem de encher os olhos. Estava pedindo passagem, né? Aí a gente não vamos entrar nessa discussão, porque a gente está comendo um pastel, a gente está tomando uma Coca Zero. Vai chegar uma boa pizza. Campeão ontem, tá chegando uma pizza. Eu acho o seguinte, jogador joga, torcida tosse, comentarista comenta, treinador escala. É por isso que o esporte é fantástico, né? O esporte, não o esporte em si. O futebol, ele é essa paixão, né? É por aí. Se a gente sentar aqui e pedir 11 escalações, vão ter 11 escalações diferentes do clube. Com ideias, com ações. É assim que funciona o futebol e ele deve caminhar dessa maneira. Então, a gente conquistou o título, tetracampeonato, super importante, vamos em busca do Penta, vamos em busca do Hexa, que o esporte persegue há tantos anos, mas eu acho que o mais importante é que a gente tem uma joia. A gente terminou o jogo de ontem com 4 atletas formados nas categorias de formação do esporte. Eu acho isso muito importante. A gente precisa criar ativos, a gente precisa expor ativos, a gente precisa valorizar a marca do clube. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer de uma forma consistente e estruturada para que o esporte realmente tenha de volta aquilo que é dele próprio. Um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu falei esses valores porque realmente foram ditos na coletiva, né? Mas para a gente não errar na margem, 14 milhões de euros, o que é que vocês pensam dessa negociação? Lógico, esperar a janela internacional abrir, porque a venda do Zé Lucas, não que o esporte queira se livrar dele, mas ele é realmente uma joia rara da base, pode ser uma mina de ouro para tantos débitos que o esporte tem, vocês estão resolvendo aos poucos, evitando questões trabalhistas, fazendo acordo com jogadores que saíram da temporada passada, e logicamente que isso custa caro, né? Ô Miguel, quando você cria uma expectativa de 14 e vende por 12, você se decepciona. Quando você cria uma expectativa de 10 e vende por 12, você fica feliz achando que fez uma boa negociação. Eu acho que é importante a gente fazer a melhor negociação. Primeiro, e antes de mais nada, que garanta um futuro promissor que o Zé Lucas tem. A gente tem que pensar no atleta, eu acho fundamental. Segundo, que a gente proteja o clube para que ele receba o máximo possível dentro de uma estrutura que ele tem de percentual de direitos econômicos. Eu acho que isso é o mais importante. E terceiro, que a gente nunca pode esquecer, que a gente encontre alguém disposto a pagar aquilo que a gente espera do atleta. Então não vamos fixar números, vamos comemorar o título, vamos fazer com que esse menino realmente possa desenvolver todo o potencial que ele tem e que na hora certa ele saia para a melhor equipe e quem sabe o esporte possa receber ainda numa segunda negociação um percentual que o esporte realmente possa fazer diferença nesse momento financeiro tão difícil que o clube atravessa. Eu até tinha chamado você, Miguel, puxando até para esse assunto da Copa do Brasil, né? Eu falei aqui com o Ximenes há pouco tempo, esse jogo, né, importante que vai ter agora nessa quinta-feira, a convocação da torcida, mas eu queria que você fizesse também esse arraste buscando
como esse campeonato, o Campeonato Pernambucano, ele acaba preparando também o esporte para esses desafios. Copa do Brasil agora também entra nesse calendário, Copa do Nordeste logo mais, Série B, Copa do Nordeste, campeonato regional importantíssimo também para o esporte. Série B, a gente nem precisa comentar tanto a importância disso. Mas eu queria que você fizesse essa comparação, né? Como esse arrasto do que foi esse campeonato pernambucano pode se alongar para essas competições. Se você me permite, Thaís, eu acho que seria legal até, que, olha só, eu já trabalhei em 12 estados da federação. São 30 anos já de carreira, né, amigo? Eu sou jovem há muito tempo, comecei cedo, Começou na base. Comecei muito cedo. Olha só, eu tenho uma honra de ter conquistado ontem o 9º título estadual da minha carreira em 5 estados diferentes. E o que eu queria dar de testemunho para o povo pernambucano é o seguinte: se o nosso campeonato, eu falo isso com muito orgulho, se o nosso campeonato não é o campeonato de mais alto nível técnico, talvez o fato do pernambucano ser tão apaixonado pelo seu estado faça com que o nível de pressão que você recebe na disputa desse campeonato te prepare para a disputa de um campeonato de Série B de uma forma incrível. Eu tenho certeza que tanto o Sport quanto o Náutico saíram muito calejados e preparados para enfrentar a Série B do Campeonato Brasileiro, sabia? Você concorda comigo? Queria pegar, não, quem sou eu para discordar de você, mas eu queria pegar esse gancho exatamente nesse aspecto. Acredito que desse campeonato, que muita gente fala aqui, que serve de laboratório para a Copa do Nordeste, serve de laboratório para divisões menores do Campeonato Brasileiro, eu acho que ontem foi um jogo típico do que vamos encontrar na Série B. Não é o fato do Náutico estar também na mesma divisão do Sport este ano, mas pela qualidade do futebol. E você tocou num ponto muito chave. O nosso futebol, o nosso campeonato pernambucano, ele tem uma série de deficiências, seja do aspecto campo, seja do aspecto estrutural, mas campo e bola, que aí é a praia que a gente curte aqui falar, acho que o jogo que o Sport fez ontem foi realmente um laboratório do que vai ser essa segunda divisão, não, repito, pelo confronto com o Náutico, mas sim do nível da competição que o Sport vai encontrar para poder voltar à elite do futebol nacional. Acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Miguel, o jogo 3-3, o primeiro jogo nele no Retiro, foi um jogo com todos os ingredientes que um jogo decisivo precisa ter. Primeiro, uma festa maravilhosa que a nossa torcida fez. Não desmerecendo a festa da torcida do Náutico ontem, mas o que nós fizemos aí no Retiro foi algo incrível, algo que eu tenho certeza que há muito tempo a torcida do Sport não via. Foi um jogo eletrizante, com troca de placares, com erros individuais, com imposições alternadas ao longo do tempo, com substituições que mudaram o jogo. Eu acho que isso é importante, prepara a gente para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eu volto a dizer que a gente precisa valorizar mais o Campeonato Pernambucano como produto. Muita coisa me chateou, muita qualidade de gramado, me chateou a gente ver a torcida do Sport ontem amontoada num espaço que estava claro que não caberia toda a torcida do Sport. Isso nos chateia muito, porque a gente poderia ter preparado melhor um pouco. Isso é um pedido que eu faço para as autoridades. Entendam melhor isso, aceitem melhor as sugestões que os clubes possam dar. A gente não pode fazer do jogo de futebol um campo de batalha. Isso não é legal. Eu acho que a gente correu um risco ontem desnecessário nos estádios dos aflitos e que poderia ter sido evitado. Então, isso me preocupa, mas de forma nenhuma pode tirar o brilho de equipes que, sem dúvida nenhuma, trazem para o pernambucano. Eu falo aqui, a gente ainda vê faixa de campeão estadual. Que saudade que eu estava disso. Que saudade. Que delícia hoje a gente estar na Ilha do Retiro e escutar as buzinas do Casar. Isso é uma coisa incrível que a gente tem que valorizar. Vocês valorizam tanto a cultura pernambucana. Eu tive o prazer de poder passar pela segunda vez o feriado da Carta Magna, a Revolução de 1817.
Isso é tão importante e a gente precisa manter essa chama viva no futebol pernambucano, não somente no estado. Eu acho que isso é um recado que eu gostaria de passar para o pernambucano. Quando o time vai bem, aí a gente costuma dizer o seguinte: o técnico vai passar o carnaval em Recife, não vai brincar o carnaval. Pronto, você já brincou o carnaval, né? Não, infelizmente, não teve tempo de brincar porque estava trabalhando. Eu saí aqui, eu fui para o Rio de Janeiro, eu gosto de passar o carnaval lá, mas eu volto a dizer, eu sou um apaixonado pela cultura pernambucana. E sou mesmo, entendeu? Gosto de discutir, gosto de falar, gosto de princípio antigo, gosto dos artistas pernambucanos, eu sou completamente apaixonado pelo sotaque pernambucano, e isso é legítimo. Isso, o olho não mente, né? A palavra pode mentir, mas o olho não mente. E a gente precisa muito, sabe? A gente precisa fazer com que os patrocinadores investam mais dentro do nosso esporte. Os meios de comunicação precisam investir mais no Campeonato Pernambucano, porque as datas estão ficando cada dia mais achatadas. E a gente não pode perder isso. Hoje a gente vai ter esse ano muitos clubes pernambucanos disputando campeonatos nacionais. E isso é importante para esse momento de transformação que o futebol brasileiro está passando, e Pernambuco não pode ficar de fora. Deixa eu explorar mais um pouquinho o Ximenes, Thaís, dizendo o seguinte: quando você veio para o esporte, a sua missão era resolver problemas do fluxo, a trabalhar também na atuação do marketing, a reestruturação da imagem do esporte e do fluxo organizacional do Esporte Clube do Recife. E no começo, antes mesmo do Roger começar a trabalhar efetivamente, nós fomos para uma coletiva lá no CT, onde foi aberto realmente os débitos do esporte. Mais de 50 milhões de reais do elenco do ano passado, em termos de salários atrasados, questões trabalhistas, e vocês, aos poucos, ao longo do campeonato, vieram resolvendo isso. Como é que está essa questão? Lógico que a transparência que vocês também estão dando publicidade aos casos que estão sendo resolvidos, os jogadores que entram em acordo com vocês, é uma questão judicial a menos, é um processo judicial a menos. Hoje, como é que estão as contas do esporte? Depois da conquista desse título eu nem falo, porque o título, o campeonato nem é rentável para os clubes, né? É só a cota de participação ali vinda da televisão e PRIO, não tem nem premiação. Mas hoje, como é que vocês estão trabalhando e como estão essas contas do esporte? Pergunta muito boa, Miguel, pelo seguinte: primeiro, nem quando você ganha está tudo certo, nem quando você perde está tudo errado. Isso é uma frase que parece clichê, mas é um fato. Então, primeiro ponto, a nossa situação segue crítica, principalmente no lado financeiro. Amanhã, às 10 horas da manhã, na nossa loja, a gente está lançando a nossa camisa. É uma convocação de torcedor rubro-negro, fazer filas, comprar camisas. Vai lançar na quinta, né? Amanhã, às 10 horas. Já lança amanhã. Amanhã, às 10 horas, a gente tem o lançamento na nossa loja. Padrão 1? Padrão 1. Vai ser... A camisa tá linda. Eu já soube que o segundo padrão... Não, eu já soube que o segundo padrão é preto com dourado. Confere ou não? A taça vai estar lá. A taça vai estar lá, acho muito importante. Dia 16 de março a gente lança o nosso novo plano de sócios. Então, o torcedor rubro-negro, ele precisa muito perguntar agora o que ele pode fazer pelo seu clube. Então, compre camisa, se associe, vá ao estádio, encha o estádio. A nossa situação segue muito difícil. A gente precisou fazer uma reengenharia financeira tremenda para que a gente conseguisse sobreviver nesse primeiro terço de ano que a gente está já caminhando para o meio, para o final de março. Então é importante que a gente entenda isso. O clube precisa se reestruturar como um todo, ele precisa melhorar a sua infraestrutura, ele precisa melhorar a sua sede, ele precisa voltar a dar para o seu torcedor senso de pertencimento, autoestima. A gente está procurando atacar em todas as áreas, sem esquecer que a situação financeira nossa realmente ainda é muito delicada. Longe de querer colocar culpa ou problema no que passou, mas o que nós estamos enfrentando hoje, nós temos de hoje até o final do mandato do presidente Matheus 298 dias. E é isso que a gente precisa fazer até o final do ano, para que a gente possa dar um rumo para o esporte no final do ano, para quem sabe a gente seguir o trabalho por mais algum tempo. Miguel, eu queria até completar isso, por isso, Ximenes, que a gente diz, né, que o futebol ele anda lado a lado, porque a gente vê a Copa do Brasil, por exemplo, a importância do esporte ter passado de fase.
Novamente, a gente volta a repetir. Quinta-feira é mais uma decisão. O torcedor chega junto, é a importância desses campeonatos também, não só para novamente buscar essa visibilidade, esse patrocínio em meio ao futebol, para o esporte, mas também a rentabilidade disso. Sem dúvida nenhuma. E a gente não pode esquecer, Thaís, Miguel, o esporte tem 15 modalidades esportivas. Entre elas, o futebol feminino, que estreou no sábado agora contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos disputar o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Então, assim, a gente tem várias modalidades, são 15 modalidades que o clube tem, e o torcedor precisa acreditar e investir no seu clube, que é tudo que ele tem neste momento. Perfeito. Eu queria só puxar aqui mais um tema. Muito se pergunta, e eu sempre ouço muito esse questionamento, o quanto o esporte evoluiu em questão da utilização da base. Você comentou há pouco tempo, Felipe, sobre ter terminado a partida com 4 jogadores de titulares. A gente, se olhar em um todo, o esporte começou com a garotada da base, conseguiu fazer um trabalho muito bom com o Alexandre Silva, integrando essa equipe. Então, a gente pode dizer que hoje a realidade do esporte não se arrasta nem só aos profissionais, mas a base também integrada ao clube. Sim, é verdade isso, mas eu acho que a gente tem muito a evoluir em todos os setores. Eu não gosto muito de falar categoria de base, eu gosto de falar categoria de formação, que a gente forma atletas, né? Então está sendo desenvolvido um trabalho nas categorias de formação do esporte através do George, do China, do Felipe Citônio, do Emanuel e do André, que é o grupo gestor do futebol de formação do esporte, que a gente está... Primeiro, a gente diminuiu a idade de início das categorias de formação, que eu acho isso importante. Segundo ponto, a gente está procurando integrar todo o quadro de trabalho semanal das categorias sub-20, sub-17 ao profissional, que eu acho muito importante. E o fato da gente ter iniciado o Campeonato Pernambucano com as categorias sub-20 aproximou ainda mais o Roger para ter o conhecimento das categorias de formação do esporte, para que a gente possa utilizar mais jogadores e, com isso, a gente diminui o investimento no profissional, que é fundamental, porque a nossa situação financeira, eu volto a repetir, não é das melhores, né, Miguel? Olha, deixa eu liberar o Felipe. O Felipe já está com essa hora apertada. Muito obrigada por ter aceitado o convite aqui da TMC. Eu queria que você concluísse e mandasse um recado para a torcida, né? A torcida que está cada vez mais se aproximando. Aproveitar também para, como ele disse, agradecer por ter aceitado o convite e parabéns também por esse campeonato estadual. Olha, isso foi um prazer estar aqui. O pastel, uma delícia. O lugar, uma delícia. Vai perder a pizza, viu? Foi um prazer. Vou perder uma pizza, porque hoje é dia de romaria, né? Vai estar todo mundo indo. Eu vou para um programa, o Roger vai para outro, o Ítalo vai para outro, para a gente poder atender a todos vocês, porque vocês realmente precisam disso. O recado que eu preciso deixar é o seguinte: amanhã, 10 horas, na loja Casar, para a gente poder comprar a nova camisa do esporte. Quinta-feira, 9h30, contra o Anápolis pela Copa do Brasil. Acreditem no trabalho, invistam no esporte, acreditem em tudo que está sendo feito, que eu tenho certeza que no final do ano a gente pode entregar algo que o torcedor do esporte, sem dúvida nenhuma, está machucado, mas eu digo, futebol não tem passado, não tem futuro, futebol vive do presente. O título pernambucano foi ontem, a preocupação nossa agora já é na Copa do Brasil, quinta-feira, e depois para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Espero que a gente consiga os objetivos deste ano e espero poder voltar aqui outras vezes para a gente poder se falar mais. Petrucco já autorizou. Vai anunciar quem essa semana de reforço? Isso é com o Ítalo, isso é com o Roger. Me inclua fora dessa. É isso, torcedor rubro-negro. Felipe Gimenez, CEO do Esporte Clube do Recife, trazendo todos os bastidores desse título e também os problemas financeiros que ainda são muitos do Esporte Clube do Recife. Olha, galera, tem a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, a CBF está detalhando as 5 primeiras rodadas. Deixa eu trazer para vocês aqui os jogos do Esporte Clube do Recife. Primeira rodada, Cuiabá e Sport na Arena Pantanal, dia 21 de março. Tá? Na segunda rodada, Sport e Vila Nova na Ilha do Retiro, 1º de abril. Esse jogo é à noite, viu, galera? É uma quarta-feira à noite. Terceira rodada, Londrina e Sport, no Estádio do Café, no Paraná, no dia 4, 8h30. 4 de abril, 8h30.
Na quarta rodada, Sport Avaí, Ilha do Retiro, dia 11 de abril, 4 horas da tarde. Sport Vila Nova, 7 da noite esse jogo, dia 1º de abril, tá? Quarta rodada, Sport Avaí. Quinta rodada, América Mineiro e Sport na Arena Independência, dia 18 de abril, 4 horas da tarde. Os 5 primeiros jogos do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, galera, não esquece, hein? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações. Fica ligado aqui nas nossas redes sociais. Forte abraço, torcedor rubro-negro. Tchau, tchau.